Olá, boa noite. Antes de começarmos a palestra sobre o Fundamental 1, como os projetos acontecem, como acontece tudo dentro do nosso segmento, eu gostaria de reforçar a imensa alegria que nós temos de acompanhar os filhos de vocês no ano de 2021. Contem conosco sempre. Eu vou iniciar apresentando algumas telas de rotinas do segmento e, em seguida, eu converso um pouquinho sobre os projetos. Vamos lá? Nossa sede ela é composta pela direção-geral do professor Diógenes Pérez, na supervisão de ensino de todas as sedes Antares do Fundamental 1 está sobre a supervisão da professora Doris Benjamin, eu, na supervisão da sede Seis Bocas, Mônica Colares, e tenho como companheira a professora Lena Pereira. Na psicologia, acompanhando as crianças, com o acompanhamento também de orientação psicológica para as famílias e escola, a Gisele Lins, na coordenação de inglês, Emanuela Amaral, e na coordenação de educação física, o professor Henrique Jorge, muito conhecido como professor Coquinho. Auxiliando toda essa equipe, Clarice Nascimento e Leilane Marinho. Essa é a equipe que vocês podem contar em qualquer momento do dia para ajudar no que for necessário. O Fundamental 1, ele tem hoje um horário um pouco diferenciado dos anos anteriores, desde o ano passado que nós estamos com esse horário diferenciado por conta da pandemia. A aula pela manhã inicia às 7 horas e 25 minutos e é concluída às 11 horas e 30 minutos. No período da tarde, ela inicia às 13 horas e 35 minutos e termina às 17 horas e 40. Todo esse período de aula, as crianças estão sendo acompanhadas pelos professores e no horário do intervalo também, além das auxiliares de coordenação que descem para o pátio para fazer esse acompanhamento junto com um grupo de professoras. Nossa comunicação família-escola, ela se inovou ano passado. Além da agenda, nós temos o aplicativo Antares, o app ATS, o app Antares. É onde vocês podem enviar comunicados, informações, mensagens de texto. Essas mensagens chegam para coordenação e supervisão e a gente faz a resposta da mesma forma. Nesse ícone que tem a clipe, que tem o aviãozinho, vocês vão receber as mensagens e os comunicados da escola. Também nesse aplicativo, nós temos o Estou Chegando, que informa, vocês informam para a escola quando vocês já estão próximo da escola, para que as crianças desçam da sala de aula e vá ao encontro de vocês à portaria. É uma forma de agilizar o trânsito e facilitar a vida de vocês e o movimento de entrada e saída das crianças na escola. Esse aplicativo, ele fica ligado somente, no caso do Estou Chegando, nos horários de entrada e nos horários de saída. Caso a criança precise sair um pouquinho mais tarde do horário previsto, é importante que vocês nos informem, para que a gente oriente a criança de que vocês vão atrasar um pouquinho, mas que o papai e a mamãe estão chegando. Ok? Na grade curricular do Fundamental 1, nós distribuímos o horário de aula nas disciplinas de língua portuguesa, redação, matemática, inglês, ciências, história e geografia no caso do primeiro ano, ciências, história e geografia separadamente para o segundo ao quarto ano, educação física, preparatório para as Olimpíadas, Olimpíadas de Informática, de Robótica, Canguru, Olimpíada de Língua Portuguesa, de Música, Socioemocional, Maker e a prova. Como foi essa distribuição? Para a língua portuguesa,
para o primeiro ano, que é uma série, digamos que uma necessidade maior para que seja trabalhado a linguagem. Nós temos 6 aulas. Nas demais séries, 4 aulas. Em redação, 2 aulas para todas as séries. Matemática, 6 aulas para o primeiro ano e 5 aulas do segundo ao quarto ano. Ciências, História e Geografia, ela no primeiro ano, ela é integrada. A professora trabalha as 2 áreas ao mesmo tempo. O livro é único e isso facilita o trabalho da professora passear pelas 2 áreas. Já a partir do segundo ao quarto ano, essas disciplinas elas têm uma necessidade de serem divididas. É um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo mais complexo e para isso a gente tem essas aulas divididas. Ciências, do segundo ao quarto ano, são 2 aulas semanais. História e Geografia são aulas que nós dividimos da seguinte forma. No primeiro semestre, História nós trabalhamos com 2 aulas. No segundo semestre, História passa a ter uma aula. Em Geografia, é o contrário. No primeiro semestre, uma aula. No segundo semestre, 2 aulas. Educação Física são 2 aulas semanais. Para as aulas de Olimpíada, Música, Socioemocional, Maker, nós trabalhamos com aulas quinzenais. Por exemplo, na primeira semana eu trabalho Música e Socioemocional, na outra semana eu trabalho Olimpíada e Maker. Na semana seguinte, se inverte a posição dessas aulas. Prova, nós temos uma aula específica para a realização das avaliações, que no total de toda essa carga horária nós temos 25 aulas semanais. E essas aulas são distribuídas no horário escolar, no horário de aula, que vocês receberão logo no primeiro dia de aula, ou seja, amanhã seguirá o horário de cada turma pelo aplicativo app. A nossa sistemática de aula, por conta da pandemia, vai continuar no sistema híbrido. Enquanto o nosso governador e as autoridades da ciência entenderem que é necessário, nós cumprimos esse regimento, esse protocolo de biossegurança com muito critério, com muito cuidado. Então, nós dividimos os grupos de alunos em 2. Grupo 1 na primeira semana com aulas presenciais, Grupo 2 na primeira semana com aulas remotas. Esse comunicado, essa informação mais específica, vocês já receberam o comunicado através do aplicativo app. Na semana 2, os grupos se invertem e assim vai sucessivamente ao longo das semanas. Logo que o governador autorize o retorno presencial 100%, se Deus quiser, com a chegada da vacina, nós estaremos com toda a nossa equipe recebendo todos os nossos alunos, como sempre fizemos, e com muita alegria, porque a gente deseja isso de coração. Nossas aulas remotas, elas estão um pouquinho diferentes de como nós trabalhamos ano passado. Nós temos agora a nossa plataforma ATS, que você entra no site do colégio, www.colégioantares.com.br, vai até a área restrita, coloca seu e-mail e senha do aluno, é o e-mail institucional do aluno, todos os nossos alunos têm um e-mail próprio, a senha é Antares123, esta senha ela pode ser reformulada e nós sugerimos sempre que coloquem a data de nascimento com 8 dígitos da criança. É uma senha fácil, não corre o risco da criança e nem de vocês pais esquecerem. Então, através da área restrita, colocando o e-mail institucional da criança, usando a senha Antares123 e depois reformulando essa senha, vocês terão acesso à nossa plataforma e às
aulas diárias. Dentro da plataforma, depois que a criança e vocês entram na sala de aula, entram na plataforma, perdão, tem uma tarjazinha verde que tem sala de aula. Ao clicar nessa tarja, já encaminha vocês direto para a sala de aula, onde a professora estará esperando para ministrar as aulas durante a semana. Então, esse comunicado segue também para casa hoje. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo aplicativo ou amanhã cedinho pode telefonar para a escola, que a gente vai minimizando essas dúvidas. As avaliações contínuas no Colégio Antares, ela acontece de forma semanal. Por quê? Nós entendemos que a criança, quando ela adquire o hábito de estudar, que ela não acumula um excesso de conteúdos, ela na rotina escolar, no hábito de estudo, ela toma gosto por essa ação e isso facilita bastante o desempenho escolar da criança. Então, as nossas provas, elas acontecem dias de sexta-feiras. Eventualmente, essa prova pode mudar de acordo com o calendário e vocês recebem essas informações antecipadamente. Acompanhando o calendário de provas, segue o roteiro de estudo. O que é isso? São os conteúdos elencados que ele, ao longo da etapa, estudou, trabalhou, exercitou e que serão fonte de estudo para as provas. Junto com o roteiro de estudo está o calendário com todas as datas da prova da etapa. Dando continuidade ainda às avaliações contínuas, temos duas versões de provas. Por conta, novamente, eu repito, da pandemia, nessa sistemática mudou. As provas, elas serão impressas para os alunos que estão presencial e online para os alunos que estão assistindo em casa às aulas. Então, serão remotas. Essas duas versões de prova acontecerão simultaneamente nos horários estabelecidos de aula e terão o mesmo tempo de duração, que é um tempo de aula, 45 minutos. As provas são elaboradas pelos professores para que sejam executadas nesse tempo que a gente estabelece como satisfatório. Digamos que a criança não consiga concluir sua prova nesse tempo de 45 minutos. Ela não será interrompida, ela não será prejudicada, porque nós entendemos que cada criança trabalha e recebe informações de formas diferentes, que cada criança tem suas particularidades e nós respeitamos essas particularidades. Então, as professoras saberão conduzir todo esse movimento, se necessário for, de tempo a mais. Ainda no sistema de avaliações, a Escola Antares trabalha com 3 etapas. Primeira etapa, nós temos a rodada de avaliações contínuas 1, avaliações contínuas 2, avaliação contínua 3. Qual a diferença da avaliação contínua 3? A C1 e a C2 são provas escritas. A avaliação contínua 3 é a nota de participação. E o que é que a gente avalia nessa nota de participação? Assiduidade, pontualidade, cumprimento das tarefas de sala e casa e participação das aulas. Essa mesma composição de notas se repete na segunda e na terceira etapa. A partir daí, as notas são trabalhadas, são calculadas para fornecer a média da etapa. A C2 da terceira etapa, ela está tarjada de vermelho, porque é o nosso primeiro processo de recuperação. Ela serve de recuperação para as notas da primeira e da segunda etapa. Serão realizadas ao longo do ano. As avaliações de segunda chamada, caso a criança falte a avaliação, ela será apenas de forma remota
Esse calendário e roteiro de estudo também segue com antecedência e o horário de aplicação será de 19 às 21 horas, para que vocês, pais, também possam acompanhar as crianças e dar esse suporte. A composição da média, como eu estava falando anteriormente, é o somatório da nota de AC1, AC2 e AC3, sendo que a nota de AC1 ela tem peso 2, a nota de AC2 tem peso 2, mais a nota de AC3 que tem peso 1. Tudo isso dividido por 5, que é para chegarmos à média mínima 7. No Antares, a gente tem alguns diferenciais que são os nossos projetos e que nos levam a trabalhar de forma interdisciplinar com os conteúdos de sala de aula. O primeiro diferencial é a educação socioemocional. Vocês vão muito ouvir as crianças em casa falando de OLEM, que é como nós chamamos o livro do Líder em Mim. A educação socioemocional, ela trabalha em 3 áreas: a cognitiva, a cultural e a social. O grande objetivo desse projeto, desse programa socioemocional, é fazer com que nossas crianças cheguem a um patamar de autonomia, de respeito ao próximo e de conscientização e responsabilidade pela sua história acadêmica. É fazer com que a criança veja as diferenças do outro, respeite essas diferenças, é fazer com que a criança busque academicamente sempre melhorar o seu desempenho, mas ajudar o amigo também nesse processo e levar isso para a sociedade. Esse é o grande foco do projeto socioemocional. E nós trabalhamos em cima dos 7 hábitos que ao longo do ano vocês vão conhecer. Temos ainda a formação bilíngue. Os alunos terão 4 aulas semanais de inglês, onde ao longo do ano vocês vão perceber que a fluência verbal e oral deles, a fluência de escrita também, ela vai crescer bastante. É lógico que a cada ano, a cada série, é um acumulativo de aprendizagem. E aí, ao final do Fundamental 2, as crianças têm essa formação bilíngue. Os professores de inglês, eles trabalham com aulas bastante dinâmicas, onde trabalham tanto a parte escrita quanto a parte oral. E as crianças também terão avaliações escritas e avaliações orais. A educação em saúde. Nossa escola trabalha com a equipe de saúde, nos dando suporte tanto para a escola quanto para a família, em prol dessa aprendizagem 100%, uma aprendizagem de qualidade, uma aprendizagem efetiva. Nós temos a odontologia com trabalho preventivo. Ela vai apresentar palestras para as crianças, ela vai propor às crianças a aplicação de flúor presencialmente, ou que incentivem as famílias a fazerem isso numa frequência adequada. Ela vai ensinar essa escovação, ela vai orientar as crianças de como fazer uma mastigação adequada para que a dentição dela também, a arcada dentária dela, tenham uma articulação saudável. Tem também o serviço de psicologia, que dá todo o suporte ao Fundamental 1 e de uma forma geral a toda a escola, cada psicóloga dentro do seu segmento. Nossa psicóloga Gisele Lins faz esse acompanhamento juntamente comigo, referente à aprendizagem, quais são as dificuldades, o que é que emocionalmente essa criança está vivendo ou está passando para que essa aprendizagem não flua e em que nós, enquanto escola, podemos ajudar e em que a família também pode ajudar nesse processo. Além desse trabalho preventivo, temos a fisioterapeuta,
que também vai fazer uma orientação de como segurar uma mochila, de como sentar, de como se pôr em pé, tudo em prol dessa aprendizagem. A enfermagem, com nossa enfermeira na escola, a enfermagem, ela está comandada pela Aline, que está aqui para dar todo o suporte, caso seja necessário. Uma criança caiu, ralou o joelho, se sentiu mal, fazer todos os primeiros socorros e comunicar às famílias de imediato. A fono, a fonoaudiologia, vai trazer o suporte também dentro da aprendizagem, juntamente comigo. Quais as dificuldades em linguagem, quais as dificuldades de escrita, por que essa criança não avança na leitura, por que ela não avança na escrita, quais são as dificuldades de aprendizagem dentro da linguagem e o que nós podemos fazer, quais os planejamentos e projetos dentro da escola que nós podemos fazer para ter esse crescimento. Na nutrição, nós temos a nutricionista nos orientando com lanches saudáveis para as crianças que passam um dia na escola. Ela também produz o cardápio do almoço e dos lanches e também palestras para fazer com que essa criança se sinta cada vez mais motivada a ter uma alimentação saudável e nutritiva. Na educação física e esporte, eles amam, né? E aí ele tem 2 aulas semanais de educação física, que também podem ser utilizadas para as escolinhas esportivas. Nós temos natação, karatê, judô, balé, jazz, basquete, futebol de salão, futebol de campo. Nós temos tênis e essas atividades elas acontecem às segundas e quartas-feiras ou no turno oposto em que a criança estuda. Pode ser utilizado o horário de educação física às segundas e quartas-feiras ou no turno oposto que ela estuda. Todos esses projetos, eles trazem para a nossa criança uma excelência de crescimento, de aprendizagem, de desenvolvimento motor e mental. Tudo isso vai resultar numa aprendizagem bem mais satisfatória. Aliada a todos esses projetos, não deixamos de trabalhar a amizade, as descobertas científicas, a sensibilidade, que é a questão do respeito, a saúde, o carinho no sentido de respeitar o amigo, de ver o que é que ele está precisando, de como ele pode ajudar, não só a questão do toque, que nesse momento a gente não está podendo fazer, mas o carinho no sentido de cuidar do outro, desse olhar afetivo, desse olhar preocupado. E a imaginação, não perder essa sensibilidade que as crianças têm de criar e de imaginar. Todos esses projetos que eu falei, eles estão atrelados à BNCC, estão dentro dos parâmetros que a BNCC, a nova base curricular, nos proporciona, e estão inseridos dentro das salas de aulas através dos conteúdos. Nós vamos vivenciar feira de ciências, nós vamos vivenciar projeto de leitura, nós vamos vivenciar projeto de redação, nós vamos vivenciar o projeto Maker. Projeto Maker é uma atividade quinzenal, em que as crianças trabalham reciclagem, trabalham a criatividade, trabalham a construção de objetos que podem ser úteis tanto na questão social quanto de lazer, e que as crianças amam bastante. Concluímos um pouquinho, eu passei eu apresentei para vocês de forma resumida os projetos da escola. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Contem sempre conosco. Nossa equipe de Fundamental 1, repito, eu, Lena e nossas auxiliares e principalmente nossas professoras, que são nossas estrelas antarianas, estamos à disposição para ajudar o que for necessário para o bom desempenho escolar de nossas crianças.
Então, sejam todos muito bem-vindos. Aguardo vocês amanhã para o primeiro dia de aula, o grupo presencial, o grupo 1 de alunos. E o grupo 2, nós vamos nos encontrar através da telinha de sala de aula. Boa noite, muito obrigada.